Tá aí, Vini, antes de eu passar a bola aqui para os nossos analistas, comentaristas, Jodriles e Zé Maria Trindade, além da Sim. live, o presidente Bolsonaro também falou sobre a vacinação obrigatória em outro evento na Bahia, né? Foi, Paulo, foi lá em Porto Seguro e teve um fato que chamou muita atenção, né? Porque o presidente disse novamente, né, reiterou que a vacinação não deve ser obrigatória, reforçou que ele não vai tomar a vacina e ponto final. E disse, Paulo, que a vacina pode ter um certo tipo de efeito colateral um pouco inusitado. Vamos ver. A vacina, uma vez certificada pela Anvisa, vai ser extensiva a todos que queiram tomá-la. Eu não vou tomar. Alguns falam que estou dando um péssimo exemplo. Ô, imbecil! O idiota que está dizendo que estou dando um péssimo exemplo, eu já tive o vírus. Eu já tenho anticorpo. Para que tomar vacina de novo? E outra coisa que tem que ficar bem claro aqui, doutora Raíza. Lá, na Pfizer, está bem claro lá no contrato, nós não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Não vou falar outro bicho que eu pensar que falar besteira aqui, né? Se você virar super-homem, se nascer barba em alguma mulher aí, ou algum homem começar a falar fino, eles não têm nada a ver com isso. Então o Adriano Falar já tomou, fino, né? não, O eu já Adriano Já tomou a vacina, Já tomou o a Adriano. Eu já vacina há muito nasci tempo. vacinado, Bolsonaro. Que Há preconceito. muito Isso tempo. não. Agora, Paulo, olha só, toda a sutileza do presidente Jair Bolsonaro, mas apesar dessa fala, não há estudos científicos que comprovam que se você Você vira tomar jacaré. a vacina, você vira um jacaré. Ai, meu Deus, deixa eu me organizar aqui. Foi bom. Preconceituoso, voz fina. Tem que trazer informação, né, Paulinha? A voz é verdade, fina, mas foi a bom. verdade é grossa, viu, Bolsonaro? Ô Zé, deixa eu te perguntar uma coisa. Quais serão essas restrições que os brasileiros poderão sofrer ao não tomar a vacina? Pois é interessante que quando se fala lá em teoria da conspiração, tem sempre uma história para contar, Paulo, é de uma enfermeira que chegou no hospital, amiga do médico, dizendo que o pai não dormia há muito tempo. Aí traz ele aqui, o pai da enfermeira chegou e disse, doutor, eu não durmo porque tem um jacaré debaixo da minha cama, se eu dormir, o jacaré me come. Aí o médico falou, isso é um caso para o psicólogo. Mandou para o psicólogo mandou para o psiquiatra. Chegou lá e ele contou a mesma história. Doutor, não posso dormir, tem um jacaré debaixo da minha cama. Aí o psiquiatra já está legal, prescreveu uns remedinhos lá, ele dormiu e tal. Bem, passou tempos, o médico perguntou para a enfermeira, e aí, o seu pai? Aí ela respondeu, o senhor não soube? O jacaré comeu ele. Então é a história da teoria da conspiração. Às vezes o jacaré realmente existe e mora debaixo da cama, né? O Supremo Tribunal Federal tomou ontem 3 decisões importantes, todas relativas aí à vacinação. A primeira delas é o ministro Ricardo Lewandowski, e uma decisão unilateral dele, ainda não levada ao plenário, autorizando a compra de vacinas. E autoriza a compra de uma vacina que não existe, Governadores, prefeitos, segundo decisão Lewandowski, podem comprar essa vacina. Basta o registro em uma agência das grandes, maiores do país, Estados Unidos, China, Japão, Comunidade Econômica Europeia, né, que pode ser do Reino Unido, e aí pronto, não precisa da brasileira. E talvez em virtude disso não exista nenhum pedido de registro na Anvisa aqui no Brasil. Imagina, até agora, nenhum laboratório pediu registro de vacinas aqui no Brasil. A segunda decisão é exatamente esta, que torna obrigatória a vacina. E aí, de novo, aquela previsão de que nós seremos administrados e geridos por algoritmos, pela inteligência artificial. E já está implantado o cartão eletrônico digital de vacinação. Então, logo, logo, todo mundo vai saber quem vacinou ou não. Sempre foi assim. Eu não sei por que esse debate, só aqui no Brasil que discute isso. Sempre foi assim. Pergunta o presidente Jair Bolsonaro quando ele entrou para o Exército. Lá, um monte de vacinas. Todo mundo tem que tomar vacina e pronto, ninguém discute. Chegou no Exército, tem um calendário de vacinação. Assim também em escolas públicas, para viajar. O meu filho foi para a Áustria e teve que vacinar, por exemplo, da febre maculosa, que é transmitida pelo carrapato, endêmica lá, e assim por diante. Então, são as vacinas obrigatórias e não compulsórias.
Ninguém vai pegar ninguém pelo braço e enfiar a injeção nele. Não é assim. Mas diz, olha, você, se quiser trabalhar na minha empresa, tem que se vacinar. Você, se quiser matricular o seu filho na minha escola, tem que vacinar. E assim por diante. Como eu disse ontem aqui, esta foi a decisão do Supremo. Ela pode ser obrigatória, mas não compulsória. Essa história de pegar pelo braço, amarrar e vacinar. E a terceira decisão sobre vacinas é que havia um grande questionamento por, vamos dizer, convicção pessoal, religiosa. Alguns pais não vacinavam os filhos. Entendem que a vacinação produz efeitos colaterais graves, como doenças. Eles até citam algumas doenças, como hiperatividade e outras, né? Dizendo que a vacina faz isso. É um movimento global, estranho, assim como a história da Terra plana. O Supremo decidiu isso, que a vacina pode ser obrigatória, ou seja, é obrigatória, mas não será compulsória. Ninguém será arrastado pelo braço para se vacinar. Perfeito, Zé. Joel, você acha que o STF se precipitou ao tomar essa decisão antes da Anvisa aprovar uma vacina? Não, de forma alguma. O STF foi perfeito aí na sua decisão e ele chancelou, no fundo, algo óbvio, algo que já é a prática no Brasil. O Zé Maria sintetizou muito bem. A gente já tem diversos casos e diversas vacinas que são obrigatórias. Se eu não vacinar os meus filhos, eles podem, por exemplo, ter a matrícula negada na escola. Se eu for viajar para a região da Amazônia, eu tenho que tomar vacina de febre amarela, é uma exigência que fazem. Então, já tem diversos casos em que a vacinação é obrigatória. Às vezes, para ir para outros países também exigem a vacina da febre amarela. Já existem diversos casos em que as vacinas são obrigatórias. O STF apenas ratificou que, olha, nesse caso da Covid também, é permitido, seja ao governo federal, seja aos estados, é permitido que eles também criem obrigatoriedades desse tipo, em que a pessoa vai ter seu escopo de ação limitado se ela não tiver se vacinado contra o Covid. Então, não tem precipitação nenhuma, eles estão só afirmando algo que já era de praxe no Brasil. O Supremo não criou obrigação nenhuma aí, ele apenas deu e deixou bem claro, olha, o governo federal e os estados, eles têm esse direito. Se eles julgarem que assim deve fazer, eles podem usar esse tipo de medida. E está corretíssimo, né, gente? Eu acredito, sinceramente, que não vamos precisar. Eu acredito que quando estiver disponível a vacina, quando se iniciar, as pessoas vão querer se vacinar. Ao mesmo tempo, eu também não vejo problema que uma pessoa que tem um atestado de que tem os anticorpos já, porque ela pegou a doença, que esse atestado sirva como um equivalente à vacinação. Também não vejo problema nenhum com isso. Mas que se tiver um número grande de pessoas que nem contraiu a doença e que também não quer se vacinar, porque acredita nessas fake news aí que circulam no Zap, acredita no discurso totalmente maluco do presidente de que pode acontecer coisas, podem virar jacaré, a pessoa, se um número grande de pessoas estiver nessa condição, olha, infelizmente, a autoridade pública vai ter que aplicar algum tipo de sanção. Okay. Ninguém vai entrar à força na casa de ninguém. E outra, hein? Mais de 150 mil pessoas já foram vacinadas no Reino Unido com a vacina da Pfizer. Sabe quais os efeitos colaterais? 2 tiveram uma reação alérgica que passa com tomar um remédio antialérgico e depois não volta. Ok. Adriles, até que ponto essa medida tira a liberdade da população? Até um ponto total. Eu acho que é temerária e injustificada a decisão. Acho que é uma polêmica estéril. Nenhum país civilizado, sério, obriga as pessoas a tomar uma vacina. Sim, existe uma tradição no Brasil de vacinas obrigatórias, quer dizer, obrigatórias em relação à matrícula de criança, em relação à entrada dentro de empresas, mas são vacinas testadas ao longo do tempo. Vacina de sarampo demorou 10 anos, a de cachumba demorou 4 anos. Existe um único senão em relação a essa vacina, que são os efeitos colaterais a longo prazo. Tudo bem, as tecnologias, a ciência avançou, o esforço global em fazer uma vacina emergencial contra o Covid-19 foi extremo e, nesse sentido, a vacina tem tudo para dar certo. Mas o cidadão livre tem todo o direito, nesse momento, de desconfiar de alguma possibilidade, ainda que seja remota, de um efeito colateral grave a longo prazo e não querer ser vacinado. A vacina é fundamental, é essencial a população que tem mais de 70 anos, de idosos, e população com mais comorbidades. Com menos de 70 anos, eu volto a dizer, o índice de mortalidade é de 0,27. É um índice de mortalidade menor que a gripe sazonal. Ou seja, nesse sentido, a vida encarada como um contingente de risco, uma pessoa saudável e jovem
eu acho que ela tem todo o direito de não querer ser vacinada, assim como uma pessoa, como o presidente Bolsonaro, imune, tem o direito de não querer ser vacinada. E a pessoa também tem o direito de saber que os laboratórios, esse é o fulcro da fala do Bolsonaro, não é a possibilidade de virar jacaré. A pessoa pega a piada e esquece o conteúdo. Os laboratórios se eximem de qualquer responsabilidade de efeitos colaterais futuros. Isso é uma campanha anti-vacina que eu estou fazendo? Ou que o Bolsonaro está fazendo? Não. Isso é uma campanha de esclarecimento. Eu acho que o pior tipo de campanha anti-vacina é você querer obrigar uma pessoa a inocular uma substância que ela não queira em seu organismo, uma vez que ela tem todas as condições de saúde requeridas para não ser o grupo de risco do Covid-19. Eu acho que essa é uma campanha estéril. Esse é um tipo de polêmica estéril. Aí eu concordo com o Joel. A pessoa não teria nenhum problema, a maioria da população vai querer ser vacinada. Mas você criar uma obrigação judicial de autoridades que não são sanitárias, você criar, como o Lewandowski falou, que qualquer tipo de vacina pode ser importada para o Brasil sem nenhum tipo de autorização da Anvisa, isso é ser temerário. Isso é o judiciário se colocando como autoridade autocrática sanitária.